Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Mais uma vez, já estamos de volta com o Bem Assim. E olha só, pessoal, vamos falar agora sobre alimentação saudável e carnaval, porque a folia está chegando. E aí, para a gente aproveitar bastante, né, o feriado, a época, as festas, e aí com muita energia também, alguns cuidados nutricionais são necessários. Quem vai nos passar todas as dicas agora aqui no estúdio é a Icléa Rocha, ela que é nutricionista, já é conhecida da gente, sempre está aqui junto conosco. Muito bom dia, obrigada pela sua Mara, presença. obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. Icléa, carnaval, alimentação, para quem vai aí se jogar, cair na folia, é preciso ter alguns cuidados, né? Isso, tá certo. Até porque o que a gente menos quer nessa época é ficar doente, Verdade. com alguma indisposição, que a gente sabe que quando a gente está com alguma indisposição por conta de alimentação, a gente nem conseguiria brincar os 4 dias. Então, todo cuidado é mais do que bem-vindo. Uma alimentação que a gente vai detalhar aqui mais leve, rica em fibras, tá certo? Aquele carboidrato mais complexo das raízes, a gente vai detalhar, que vai nos dar mais energia por mais tempo para brincar na folia, e a água, né? Aquele cuidado sempre grande com a hidratação. Perfeito. Vamos começar, inclusive, falando dela? Isso. Água, hidratação. Muita gente se joga aí na folia, aí fica ali no sol, esquece de beber água. Acaba sendo um problema, né? Com certeza, e é um grande problema até, porque a gente sabe que a desidratação a gente pode ter um desmaiar, tá certo? Passar mal mesmo e ter que sair da brincadeira. Então a água a gente sempre coloca, a gente sempre está batendo naquela tecla. A gente precisa ingerir pelo menos 2 litros de água no dia, no mínimo. E num momento como este, Mara, que a gente está dançando, suando, então a gente está perdendo líquido corporal pela transpiração. A gente está muitas vezes bebendo também, vem a bebida alcoólica ali, que deve ser também, a gente precisa detalhar também com moderação. O álcool, ele faz a gente, ele tem uma função diurética, então a gente vai urinar mais e vai perder líquido pela urina também. Então, nesses períodos, a gente precisa tomar bem mais que 2 litros, a gente indicaria aí no mínimo 3 litros de água. No mínimo 3 litros de água, tá, galera? Aí para quem vai se jogar nessa folia. Agora eu queria saber também um pouquinho sobre a alimentação. Afinal de contas, a gente tem um gasto energético maior, né, durante essa época, principalmente aí quem vai aproveitar os bloquinhos de carnaval. Isso. Então, a gente precisa realmente de energia. Então, os carboidratos nessa época são mais do que bem-vindos. Tá bom? Só que a gente precisa também estar selecionando. A gente sempre coloca aqui, a gente precisa prestar atenção na qualidade da alimentação. Então, se a gente vai precisar de muita energia, mas vamos buscar aqueles alimentos que vão nos dar essa energia por mais tempo. Então, uma raiz, alimentos práticos do dia a dia, uma macaxeira, um inhame, uma batata. Tá bom? Até mesmo o pão, faz um sanduíche natural, coloca um frango desfiado, um queijo branco, tá bom? Então a gente precisa estar bem alimentado e a gente vai atentar para os horários. Quando aquele folião que vai brincar de manhã, por exemplo, então ele vai comer uma tapioca, uma crepioca, tomar um café com leite, que a cafeína nesse momento vai deixar a gente mais esperto, e o carboidrato, que a gente precisa de energia associada à proteína magra também. Então coloca um frango desfiado nesse pão, tá bom? Come ovos, é uma fonte importante de proteína. Isso pela manhã. Se a gente vai à tarde, depois do almoço, a gente precisa tentar também para não fazer uma refeição pesada, tá bom? Porque quando a gente se alimenta com uma refeição pesada, a gente vai ter sonolência, inclusive. Sim. Então, nada de feijoada, tá certo? Sarapatel, esses alimentos pesados, né? Tá bom? Então, arrozinho com feijão mesmo, a carne magra, um peixe, um frango. Vai no básico que o básico funciona, isso, né? Com certeza. Você falou sobre a questão do café da manhã, aquele café da manhã bem regional, né? Assim, salsicha, molho, queijo e por aí vai. Tá liberado também?
Nesses dias, sim, porque como a gente coloca sempre, a gente realmente, o folião, ele precisa de energia. E de manhã, foi bom até você ter tocado nesse assunto, Mara, de manhã é quando o nosso corpo mais precisa de energia, porque é quando a gente está com o metabolismo mais acelerado. Sim. Então, é quando a gente realmente tem a oportunidade boa para aproveitar esse metabolismo e comer mais um pouquinho mesmo. Certo. No caso do almoço, né, sobre essas questões assim mais pesadas, vamos lá, lasanha, macarronada, essas massas, geralmente tem carboidrato, dão aquele pico de energia, né? Tá liberado ou é melhor ir ali realmente pro arrozinho, feijão, carnezinha magra, saladinha? Seria melhor se a gente puder optar, porque a lasanha é macarrão, é Sim. carboidrato, mas é aquele carboidrato simples. Esse carboidrato ele passa rápido para a corrente sanguínea, então a gente gasta logo ele também. Então, se a gente pudesse preferir um feijão mesmo, com o arroz. O feijão ele é proteína pura, ele está no grupo das proteínas, então ele tem mais fibra também. Sim. É aquele carboidrato que vai passar mais lentamente para a corrente sanguínea e vai deixar a gente por mais tempo saciado. Então é mais indicado. O macarrão ele vai ser logo utilizado pelo organismo, você vai ter fome mais rápido. Pode até, mas o ideal é você preferir aqueles alimentos que têm mais fibra, carboidrato mais complexo e a proteína magra. Jantar. O que a gente pode comer no jantar? Que é algo bom realmente também, né? Para ali repor aquelas energias que foram gastas durante o dia todo. O ideal, se possível, é estar optando sempre pelas raízes, que é o carboidrato complexo. Mais uma vez, a gente sabe que ele vai passar mais lentamente. Mas, como a gente está precisando do carboidrato, a gente pode e deve sim variar. Uhum. O ideal é a gente ter sempre um leque grande de opções, é evitar aquela dieta monótona. Sim. Então, pode sim o pão, o sanduíche, só que vamos optar, se possível, por que não um pão integral? Às vezes a gente nunca nem provou o pão integral, e o pão integral é gostoso sim, vamos experimentar. Tá bom? Então, fazer um sanduíche com um pão integral, se possível, pelo menos para variar mais. Não é que a gente vá sempre comer o pão integral, mas ele tem mais fibra. Então, a gente vai ter energia por mais tempo. Tá. Seria interessante. Durante a folia, muita gente acaba esquecendo de comer, de se alimentar. Pula as refeições, né? Não cumpre ali essas 3 refeições principais. Isso é algo bom ou isso é algo ruim? Isso é um perigo. Muito perigoso, não só nesse momento, mas especialmente nesse momento, porque a gente realmente vai precisar de energia e a gente não pode ficar sem se alimentar. Então tem pessoas que realmente esquecem, pulam as refeições, passam mais que 4 horas sem se alimentar, tá bom? Então, as 3 principais refeições são fundamentais, a gente sempre coloca, independente da época. Tá bom? As 3 principais refeições. Nessa época, mais ainda, café da manhã, almoço e jantar. Os lanchezinhos, especialmente agora, são importantes para a gente estar justamente repondo essa energia, porque a gente sabe que depois de mais ou menos 3 horas a gente praticamente já digeriu tudo. Uhum. Por isso aquela orientação, se alimentar a cada 3 horas, não é uma regra. Tá bom? Mas normalmente quando a gente se alimenta a cada 3 horas, a gente evita aqueles picos de fome, Sim. Tá bom? Porque a gente está equilibrando o nosso apetite também. E nesse momento o ideal seria aqueles lanchezinhos práticos, as oleaginosas, as frutas secas, as frutas frescas também. Porque, Mara, outro ponto que a gente tem que ter cuidado nesse período é com a alimentação fora de casa. Sim. Tá bom? Porque a gente tem que observar se aqueles alimentos, se acontecer de a gente comer na rua, se eles foram bem preparados, se eles estão com uma boa aparência, então se eles estão cheirando bem. Se você sentir um cheiro desagradável, não ignore o seu olfato. Se não está cheirando bem é porque ele não está bom para consumo. Aparência. Às vezes aqueles queijos que já estão muito amarelos. Sim. E aí a gente percebe visualmente que está com aquela crosta amarela endurecida. Então, ali tem proliferação de bactérias que pode causar uma intoxicação alimentar. Então, muito cuidado. Se for optar por comer na rua, até mesmo as frituras, prefira aquelas que estão sendo preparadas na hora.
aquele acarajé que está sendo frito na hora, aquela coxinha, aquele pastel que você viu que está saindo na hora ali, quentinho. Evite aqueles que você vê que já estão ali por muito tempo. É melhor, nesses casos, a gente levar os nossos lanches, a barrinha de cereal, a fruta, tá certo? Tá sempre com a água. Água de coco é muito importante também. E aqui não falta água de coco no Nordeste, especialmente aqui. E é um isotônico natural, então é fundamental para repor líquido, eletrólitos, sais minerais. Muito bom, gente. Olha, então fica aí essa dica para vocês, de que vocês fiquem bastante atentos com as comidas fora de casa, né? Com essas alimentações que a gente acaba fazendo fora de casa, principalmente quem está ali na folia, na empolgação. Queria falar sobre bebida alcoólica. A gente não pode deixar de tocar nesse ponto, que é um ponto muito importante. Tem como amenizar os efeitos da bebida alcoólica através da alimentação? Tem sim. Tá bom? A gente sabe que nessa época é praticamente impossível a gente falar que não vai beber, tá certo? Se a gente bebe com moderação, não tem problema nenhum. Se é com equilíbrio, se não exagera, se tem aqueles cuidados de intercalar sempre um copo de álcool com um copo de água ou água de coco, que ajuda a repor mais rápido ainda os sais minerais e os eletrólitos. Então, outro detalhe importante, evitar, gente, jamais beber de estômago vazio, tá bom? Porque o alimento ali no intestino, sendo absorvido, ele vai fazer com que o álcool seja absorvido de forma mais lenta, porque tem o alimento ali competindo com ele para ser absorvido também. Se a gente está de estômago vazio, o álcool ele passa imediatamente para a corrente sanguínea. E aí acontece a hipoglicemia, né? Também. Que é a diminuição do açúcar no sangue, que aí vai causar muita tontura, visão turva e mal-estar. Isso. E imagine especialmente aquelas pessoas que têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, que já tem esses picos, se não tiver cuidado com a alimentação, de hipoglicemia. E a gente sabe que realmente o álcool ele propicia, se em excesso, hipoglicemia, tá bom? Então, realmente a gente não pode descuidar. E essas pessoas têm que estar atentas também. Normalmente, nesses pontos carnavalescos, tem os postos de saúde, os pontos de saúde de apoio ali. Então, é importante sempre estar atento aonde fica para se passar mal, já buscar. Você falou sobre a bebida alcoólica, geralmente ela ser diurética, né? Ela realmente pode causar uma desidratação? Sim, com certeza. Então, devido ao excesso, tá bom? E a falta da água. Então, se a gente exagerar no álcool e não ter o cuidado de estar repondo, como é o aconselhado, com certeza a chance da gente ter uma desidratação séria, importante, é muito grande. Porque você está bebendo, você está urinando com mais frequência, você está suando ali porque você está dançando, você está realmente transpirando muito, então a chance de você desidratar é muito grande. E o calor imenso, principalmente os carnavais de rua e no sol aqui da nossa Maceió e do Nordeste especialmente, e do Brasil todo, não é? Isotônicos podem ser utilizados? Podem sim, tá bom? Eu particularmente, e tem muitos outros profissionais da saúde também, eu prefiro particularmente a água de coco, que é um isotônico natural. Tá bom? Não que a gente não possa utilizar esses isotônicos industrializados, mas a gente sabe que o teor de açúcar é grande, se bem que nessa época, por isso que está até mais liberado, a gente precisa do carboidrato, também sem exagero, tá bom? Mas ele realmente tem muito açúcar e tem conservantes, tá certo? Tem corante, tem muito sódio. Então, particularmente, eu prefiro optar pela água de coco, porque é água com sais minerais só. É um isotônico natural. Ok, vamos lá reforçar então as dicas. Consumo de frutas, verduras e legumes é essencial, né? É fundamental, até porque as frutas têm líquido também, tem muita fibra, então vai dar mais saciedade por mais tempo. Tá repondo os sais minerais, sódio, potássio, cloro, tá certo? Os minerais fundamentais que a gente perde na transpiração são fontes de vitaminas importantes que a gente colocou até há poucos dias aqui, a questão da proteção solar também, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C. Então a gente está sob o sol, tá bom? Então a gente precisa desses alimentos fotoprotetores,
também. Então, é fundamental. São os lanches mais saudáveis que a gente poderia ingerir nessa época, de preferência. Sobre as comidinhas fora de casa, né? Alimentos gordurosos, frituras, salgadinhos. E aí, Cléa? Bom, com moderação e com cuidado, tá bom? Observando se eles, como a gente colocou, se eles estão sendo preparados naquele momento, tá bom? De vez em quando ali para variar, nem sempre a gente está com o nosso lanchezinho. O ideal mesmo é se programar, se organizar para levar os seus lanchezinhos, o amendoim, a castanha, a tâmara, nozes, as frutinhas secas, a banana passa, a uva passa. Se puder levar, ótimo. Mas se não, a gente pode até optar por comprar, mas tendo cuidado. E lembrando que os alimentos gordurosos vão deixar você um pouco mais indisposto para curtir a brincadeira. Beber de 2 a 3 litros de água. É o aconselhado, fundamental, é o mínimo, gente. E nessa época do carnaval, os 3 litros é o mínimo. E tem aquela continha básica, não é? Dos 35 ml de água por cada quilograma de peso, que não dá menos de 2 litros para qualquer pessoa. Ok, sobremesas. A gente tem aquela opção, né? Das sobremesas que realmente são mais pesadas, que levam leite. Ou aquelas sobremesas mais refrescantes, né? Às vezes tem ali um picolé de fruta, um sorvete de fruta, qual que é a mais aconselhável? É o ideal. Nessa época, realmente o nosso corpo pede por alimentos mais refrescantes e mais leves. Então, os picolés de fruta, aqueles de preferência que é só da fruta mesmo, tá bom? Então, pode ser um açaí com a granola, porque está associando a fibra, você vai ter energia por mais tempo. As frutas, os sucos naturais, tá bom? Se não tiver o suco natural, pelo menos a polpa, mas o ideal é o natural, tá bom? A própria fruta. Tem frutas que têm muito líquido, quase 90% da fruta é líquido, como melancia, melão, abacaxi, a laranja, tá bom? Então, tem os chás gelados também, que são ótimas opções, tá bom? Então, é sempre importante a gente estar variando, mas se hidratando, reidratando sempre. Ok. Sanduíches naturais, você falou também, né, sobre eles. É legal priorizar? Muito. É prático. Você prepara, de preferência até você pode até levar, tá certo? Então, geralmente a gente, folião, aquele que se programa vai com a sua mochilinha, com a sua bolsinha tiracolo. Então, se for para comer logo, não tem problema preparar o seu sanduíchezinho natural com frango desfiado, um queijo branco, tá bom? Então, pode botar hortaliças, tá bom? Folhas, um tomate. Então, é importante. Importante porque é uma energia boa para você. Ter cuidado com os alimentos que são vendidos pelos ambulantes, né? Em relação às temperaturas inadequadas de armazenamento, né? Se esse alimento ele realmente está bom ali para aquele consumo, observar o cheiro. Isso, é muito importante, tá certo? Então, a gente pode, mas com cuidado, atentando para tudo isso, o visual, o cheiro, tá certo? E se está sendo preparado na hora, de preferência, tá bom? Não tem problema se a gente observa tudo isso. E Cléa, muita gente acaba não se cuidando durante esses 4 dias aí de festa, de folia. Dá aquela baixa ali, né, na imunidade e acaba ficando até doente depois. É importante, então, priorizar também a sua alimentação durante esses 4 dias. A gente sabe que é mais difícil, né? Você ter cuidado, você pensar direitinho como é que você pode se alimentar, em fazer escolhas melhores para você. Mas aí lembrar também sobre esse pós-carnaval, né? Porque ele chega para todo mundo e às vezes o pessoal fica doente depois do carnaval e fica se perguntando, nossa, por que eu fiquei doente? Isso. Então, é importante a gente procurar ter uma alimentação saudável ao longo do ano. Antes do carnaval já começar a se preparar, a se cuidar ainda mais, para a gente estar com a nossa imunidade em dia. Então, alimentação natural, rica em frutas, verduras, legumes, carnes magras, tá bom? Já vai garantir, tá certo? Mas é importante também, se possível, estar buscando fazer exames de rotina para ver como é que estão as taxas de vitaminas, de minerais, para ver nossa imunidade. Outros pontos importantes que a gente precisa ter, inclusive, especialmente nesse momento, sono, dormir. Verdade. Gente. A gente precisa dormir pelo menos 8 horas por noite.
e nesse período mais ainda. A gente precisa para estar se refazendo realmente para o outro dia das brincadeiras. E às vezes a gente esquece até de dormir, dorme muito tarde, tá bom? Então o sono é fundamental, é reparador do corpo e da mente, inclusive. Então esses cuidados são essenciais, dormir bem, se alimentar bem e estar sempre se reidratando. Muito bom. Contatos, redes sociais, quem gostou aqui, né, desse bate-papo, dessas diversas dicas, como é que pode entrar em contato com você? Vocês podem me achar no Instagram, tá bom? Ecleia Rocha. Tem um canal do YouTube também, @Ecleia Rocha. Legal. E o meu WhatsApp, que inclusive está nas minhas redes sociais também, que é o 9109-4829. Ecleia Rocha lá no Instagram, e lá você vai conseguir encontrar todos os demais contatos. Obrigadão pela sua participação aqui, Mara, sempre bom demais, viu, Teila? Bom carnaval. Obrigada. Obrigada, bom dia. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.